Bem, boa noite. Eu queria inicialmente saudar os colegas e os colegas que fazem parte desse evento tão importante, nosso momento histórico de 60 anos do golpe militar, numa exigência de um dever de memória absolutamente central para esse momento da história brasileira. Queria também pedir desculpas por não poder participar, como eu havia previsto, e gostaria muito de ter participado desses debates. Infelizmente, questões de ordem pessoal me obrigaram a ficar aqui em São Paulo, mas eu gostaria de toda forma de partilhar com vocês, pelo menos aproveitar esse momento, não só para saudar, mas também para dizer algumas palavras a respeito dessa questão que infelizmente está tão bloqueada, por incrível que pareça, né? Exatamente no momento onde ela deveria estar sendo colocada da forma a mais evidente e a forma a mais forte possível, né? Nós sabemos como a memória é uma arma política. Antes de qualquer outra coisa, ela define, entre outras questões, com o peso do passado, e o peso do passado no interior do presente e no interior do futuro, né? E nós sabemos muito bem, como no caso brasileiro, essa arma política que é a memória, até agora foi apontada contra nós. Ou seja, ela nos foi roubada, ela nos foi silenciada, e mais uma vez ela tem sido silenciada de maneira sistemática pelas instituições, pelos governos, né? É sempre bom lembrar, o Brasil é um país que ainda guarda a ilusão da existência de uma anistia que nunca ocorreu, né? Como uma espécie de pacto social que, na verdade, nunca foi um pacto social, foi um pacto extorquido, né? É sempre bom lembrar que, bem, mesmo no caso do Congresso Nacional, a votação que decidiu, então, a lei de anistia é uma votação onde todos os deputados de oposição votaram contra a lei, né? Foram só votos do partido, então, do governo, que era a Arena, ou seja, foram 201 votos contra 206. Então isso mostra de uma maneira muito clara o que as pessoas chamam exatamente de pacto no Brasil, né? E é claro que isso serviu só para uma coisa, serviu para silenciar terrorismo de Estado, serviu para silenciar todos aqueles que participaram de processos de tortura, que utilizaram a máquina do Estado para torturar e continuaram a torturar, porque é sempre bom lembrar que o Brasil é praticamente o único país na América Latina onde os casos de tortura aumentaram em relação aos casos de tortura da ditadura militar, o que não é nem um pouco estranho, basta imaginar bem o que nós poderíamos exatamente esperar quando você preserva todo o núcleo operacional, digamos, desses crimes contra a humanidade no interior das instituições das polícias brasileiras. Não por outra razão, nós vivemos agora em um país que tem uma ameaça contínua de golpe de Estado, das suas mais diversas formas, né? Eu lembraria a vocês que durante muito tempo várias pessoas, vários analistas insistiram no risco que o Brasil corria com uma possibilidade de golpe de Estado, e muitas vezes nós fomos simplesmente negligenciados, quando não ridicularizados. E agora nós vemos muito claramente, certo, o maquinário desse processo, como ele estava em marcha e como ele ainda está preservado, em larga medida preservado, né? Nós temos um governo que nada fez, que no momento onde dramaticamente a sociedade esperava por alguma ação dura e contundente, né? Logo depois de uma tentativa de golpe que nós vimos no 8 de janeiro, seria um momento efetivo do governo ter uma resposta à altura do tipo de ameaça que nos foi colocado. Isso significa uma depuração das Forças Armadas, certo? Uma política clara de memória, no sentido de uma política de insistir em todos os espaços sociais na obrigação, certo, de constituir uma linha de frente contra os resquícios da ditadura, que não são resquícios, é a perenidade do processo ditatorial, mesmo no interior da nossa estrutura de leis e de normas. Eu lembraria a vocês que a Constituição de 1988, seu parágrafo de segurança nacional, ela é praticamente um copia e cola, né, da Constituição de 1966. Né? Lembraria também que nós temos um artigo que, como foi visto em vários momentos, foi levantado em vários momentos, ele praticamente legaliza o golpe de Estado, né? E nunca foi objeto de uma PEC, quando você define, em última instância, a função das Forças Armadas como garantidoras da ordem, né?
que, claro, isso, e que qualquer poder pode chamá-la, caso esta ordem, que é o termo mais abstrato possível, mais, digamos, indeterminado possível, seja ameaçada. Então, eu insistiria muito nesse aspecto, gostaria de terminar um pouco por aqui, porque nós sabemos muito bem que nosso continente latino-americano, ele vê atualmente um recrudescimento das forças de extrema-direita. Em alguns casos, como no caso brasileiro, esse recrudescimento se alimenta de uma memória extorquida. Ele se alimenta da possibilidade, então, de certos setores da sociedade brasileira falarem em nome da ditadura até hoje, pedirem ou louvarem figuras vinculadas ao processo ditatorial. E mais do que isso, eu diria mesmo, escarnecer do sofrimento de todos aqueles que lutaram contra os piores momentos, os momentos mais sombrios da história brasileira. Essas pessoas que até hoje elas não foram dignamente reconhecidas nas suas ações, certo? Ações absolutamente centrais, porque eu gostaria de insistir mais uma vez, certo? Toda ação contra um governo ilegal é uma ação legal. Toda ação que é feita contra um governo que usurpou não só os direitos dos seus cidadãos e das suas cidadãs, mas usurpou o poder, certo? É uma ação legal. Eu lembraria a vocês, certo, que tiranicídio não é uma invenção do pensamento revolucionário de esquerda. Tiranicídio é um princípio liberal. Basta vocês abrirem o segundo tratado do governo de John Locke, para que vocês possam perceber o nível em que nós estamos no Brasil, o nível da discussão que nós estamos. Certo? Então eu insistiria mais uma vez, terminaria um pouco por aqui, mas saudando esse evento tão central e